Deus, ó Pai, deste servo, Senhor, que não tem feito, Senhor Deus, apenas aquilo que o Senhor tem ordenado, mas que tem ido além, Senhor. Tem sacrificado, Senhor, a si mesmo, Pai. A família, Senhor Deus, muitas vezes, para estar, Senhor Deus, com o teu rebanho, para abençoar o teu rebanho. Senhor Deus, traga, Senhor Deus, provisão sobre a vida do teu servo, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, financeiramente, Pai. Familiarmente, Senhor Deus, no reino, Senhor Deus, espiritual, Senhor Deus, sobre a vida do teu filho, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo de tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que Ele continue, Senhor Deus, sendo bênçãos, ó Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Graça e paz, amados. Amém? Amém. Novamente, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Números 11. Aleluias. Ô Gilberto, mas a água é com gás? Ah. Aleluias. Abra sua Bíblia, por favor, em Números. Números capítulo 11, verso 16 e 17. Por favor. Livro de Números. E depois o livro de Lucas, capítulo 10. Encontraram aí, queridos? Parabéns a toda essa equipe maravilhosa, tá? Que trabalharam aí muito aí durante a semana. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um desses meninos, dos seus líderes, a equipe de louvor, de teatro, de dança, diaconal, nosso Deus, a todos que estão realmente fazendo com que as coisas aconteçam aqui. Eu fui promovido na toalha hoje, irmãos. Aquela de pastor já vou guardar, né? Agora já tem a de bispo. A irmã Raquel aí, né, nos abençoou. Não só eu, mas os pastores e pastoras, o negócio, né, a bispa. Né, não deu nem tempo zoar com eles, que ela já foi presenteando logo, pronto, acabou. Né? Você encontrou aí, queridos? Aleluias. Pai, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, te engrandecer. Muito obrigado pelo teu favor, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está dentro de nós. Muito obrigado por nos fazer morada do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos a revelação da tua palavra, Senhor. Compreensão, entendimento, Senhor. Que os olhos do nosso entendimento, Pai, se abram agora. Que toda percepção, ó Deus, para captarmos tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o nosso espírito esteja linkado com o teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, que estejamos completamente ligados e alinhados com o Senhor. Tudo que fizemos e estamos fazendo será feito para a tua glória, Senhor. Que o Senhor receba tudo como cheiro suave às tuas narinas, Deus. Se há alguém encarcerado, Pai, que o Senhor liberte agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Se alguém triste, que o Senhor derrame a unção da alegria sobre ele, sobre ela. Se alguém, Pai, nesse lugar, ou cultuando conosco através, ó Deus, da internet, que está sem paz, que ela receba a paz que excede todo entendimento. Que a nossa mente esteja completamente cativa no Senhor Jesus. Presa nele,
para que possamos beber deste rio, Pai, desta fonte, e como rios, Pai, transbordar sobre a vida de outros, para a glória, honra, louvor e majestade do Teu nome santo, bendito. Aleluias. Amém, amém. Verso 16 do capítulo 11 de Números diz assim: Então Iavé, ou o Senhor, né? Então Iavé respondeu a Moisés: Reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escriba entre o povo. Tu os levará à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim, levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. O que vemos aqui, amados, e já deixando claro que o Espírito ao qual a palavra está se referindo é o Espírito Santo de Deus. Ok? Vemos Deus convidando Moisés e dando a Moisés uma diretiva de escolher 70 homens, escribas, anciãos, para que levasse estes homens até a sua presença, ali na tenda do encontro. E ali o Senhor falaria com Moisés diante daqueles 70, e do Espírito do Senhor que estava sobre Moisés, o Senhor tiraria e repartiria sobre a vida daqueles 70, para que aqueles 70 pudessem ajudar a Moisés conduzir milhões de pessoas no deserto, do deserto para Canaã, para que Moisés não levasse a carga sozinho. E isso nos ensina muito, irmãos. Estamos aprendendo sobre a porta estreita, sobre o caminho difícil. Estamos tendo uma visão bem maravilhosa sobre a vida cristã. E o Senhor, em momento algum, disse a Moisés que ele não ia passar por situações complicadas. Em nenhum momento você vai ler e você vai ver que em nenhum momento Deus chega para Moisés e diz: olha, vai ser tudo bênção. Ó, porque você é meu servo, vai. Aleluia! Aí, ó. Irmão Gilberto é um homem de Deus. Né? Bom, da sexta não foi, né? Então, e se tivesse sido, não tinha sido da minha. Então, tá tudo em paz. Tá certo, Vanessa. Em nenhum momento, queridos, Deus chega para o escolhido dele e diz assim: olha, você não vai ter problema. Você vai conduzir o povo vai te seguir, vai ser uma bênção. O Senhor disse: olha, eu vou ser contigo. Tu anda no caminho que eu determinar e vai estar tudo certinho entre mim e você. Ontem
numa reunião de liderança aqui, compartilhei um texto com os amados, onde Moisés experimentou em 2 dias seguidos algo terrível vindo do povo contra ele e contra Arão. Deus não os livrou daquilo, mas Deus se colocou do lado de Moisés e de Arão e julgou o povo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus não nos chamou para um caminho fácil, para uma vida fácil. Tenho dito já há muito tempo, a palavra de Deus diz que existe tempos. Amém, amados? Amém. Há tempo para tudo na vida, irmãos. Não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Se é de guerra, se mantenha focado, focada. Se mantenha firme, sabendo que o Senhor é que peleja por você, mas você tem que se manter firme diante das circunstâncias, acreditando no seu Deus. Se o tempo é de paz, se deleite nesse tempo, aproveite tudo desse tempo de paz, tempo de alegria, tempo de conquista, de realizações. Um tempo novo, cheio de graça e de bondade de Deus. Se é isso, então viva com toda intensidade. Pare de procurar chifre em cabeça de cavalo. Vai chegar o tempo das guerras. Se aquiete. Para que guerrear no tempo de paz? Se fizermos isso no tempo da guerra, nós vamos buscar querer viver em paz e não vamos encontrar. Você precisa se sintonizar com o Senhor Jesus e com o reino dele. Vemos uma estratégia que o Senhor Deus dá para Moisés e o Senhor abençoa aqueles homens. Teve um camarada que fez a mesma coisa, irmãos. Mesminha. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 10, depois Lucas, tá? Não esqueci não. Tá muito bom. Diz assim: Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças, e males. E são estes os nomes e tal, e foi embora. Né? Jesus chega para esses 12, né? E diz assim no verso 5, assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações. O que Jesus disse para estes 12 homens? Não caminheis na estrada dos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino do céu está a vosso alcance. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Qual era a mensagem que os seguidores, né, os 12 apóstolos deveriam pregar? A primeira vez que foram enviados, a igreja em treinamento, né? A igreja em treinamento no campo mesmo, no mundo. Jesus enviou de 2 em 2.
Não entre pela cidade de gentios, nem cidade de samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas de Israel. E à medida que seguides, pregai esta mensagem: o reino do céu está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Não vos proverdes, não vos provereis de ouro, nem de prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receberdes. Ficai nesta casa até vos retirardes da cidade, logicamente, ou do povoado. E quando entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for, eita glória, se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receberem, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, com toda certeza, vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, presta atenção no verso 16, irmãos. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os... Hein, irmãos? Entre quem? Lobos. O lobo faz carinho na ovelha, não faz, irmãos? Faz, né? O que é que lobo faz com ovelha, irmãos? Destrói, mata. Jesus está dizendo, irmãos, olha, eu estou enviando vocês como ovelha. Como ovelha. Para o meio de lobos. Em nenhum momento ele disse que o negócio ia ser fácil. Você já imaginou ovelha no meio de lobos, irmãos? Jesus resumiu a prosa. Portanto, astuto como as serpentes. Perdão. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e inofensivos como pombas. Como é que nós vamos para o meio de lobos? Ele sabe que nos enviou para a morte, para sermos feridos, e ele diz assim: sejam prudentes e simples como as pombas, tranquilos, calmos, pacientes, simples. Em nenhum momento ele disse assim: reaja com o seu facão, com o seu revólver, com a sua língua, né?
Ele dá toda uma estrutura, irmãos. Ele diz: você tem que depender de mim agora. Você vai anunciar o reino de Deus, e indo anunciando o reino de Deus, não leve 2 túnicas, nem 2 pares de sandália, nem bolsa, de forma alguma. Se você for digno do salário, esse salário vai te encontrar. Se você for digno dessa recompensa, essa recompensa vai te encontrar. Não precisa se preocupar com o irmão que não está dizimando, ou com situação financeira da denominação. Se preocupe em trabalhar, porque digno é o trabalhador do seu sustento. E é o que eu tenho dito aqui: eu não dependo de você, dependo dele, porque ele disse que eu tenho que trabalhar. E se eu trabalhar para ele, ele me paga, ele me sustenta. E isso tem acontecido, e louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Em agosto, se Deus permitir, vai completar 2 anos. 2 anos. Vivendo bem melhor do que ganhando muito e trabalhando secularmente. Bem melhor. Ganhando menos e tendo uma qualidade de vida maravilhosa. Cuidando das ovelhas. Estando em meio de lobos. Crendo em todo o tempo que não foi para um caminho fácil que Ele nos chamou. E assim tenho ensinado a você. Você precisa aprender a depender do Senhor. Dependência não é preguiça. Dependência não é encosto, irmão. Encosto é demônio. O Senhor não nos chamou para uma vida fácil. Antigamente, quando se dizia que alguém estava numa vida fácil, queria dizer que essa pessoa estava se prostituindo. Mulher de vida fácil, antigamente se referia, né? O Senhor não nos chamou para um caminho fácil, irmãos. Aqui ele pega os 12 e diz: agora, depois de tudo que eu coloquei dentro de vocês, agora vocês precisam tirar daí de dentro e deixar fluir. Vocês receberam isso de graça. De graça você vai dar, você não vai cobrar por isso. Mas paralelo a isso ele diz: olha, se você trabalhar o reino para o qual você trabalha, ele te sustenta. Porque é digno o trabalhador do seu sustento. E eu quero também focar em uma outra circunstância, que é essa questão de paz do Senhor, irmãos. Ou shalom seja sobre vós. Isso não é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, irmãos. Geralmente eu coloco no lugar disso aí, mas sabendo que isto é uma bênção que sai de mim e repousa sobre a vida daquele ou daquela, daquele filho, filha, ou daquela casa. Se aquele ou aquela for um filho da paz, se a casa for digna. Do contrário, essa paz que saiu, ela retorna. E em nenhum momento o Senhor disse que esta paz deveria ser dada tão somente aos cristãos, irmãos. Por que
Porque na verdade nós já temos, amém, amados? Amém. Na pessoa do Espírito Santo que mora dentro de nós. E nós precisamos ofertar esta bênção, irmãos, sobre a vida de outros. E às vezes até dentro da nossa casa, irmãos. Como é que dentro da nossa casa vive em pé de guerra, sendo que nós, filhos e filhas de Deus, temos em nós a bênção da paz, a bênção do shalom. Eu acredito que nós devemos e precisamos sermos sábios. E ao invés de espragrejar dentro dos céus da nossa casa, liberarmos a paz que está em nós, amém? Sobre os céus da nossa casa. Para que a nossa casa viva em paz, mesmo diante das adversidades. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós não. O que a maioria dos cristãos fazem? Provocam a perturbação no seu lar, depois vai em busca de alguém que ore pelos seus. Quando Jesus pega os representantes da igreja, né? A igreja em formação, e diz assim: igreja, tem paz em você. Sobre quem você liberar, se for digno, se essa pessoa receber, ela será abençoada com paz. Ou esta casa. Mas se não receber, vai voltar para você. Sabe por quê, irmãos? Porque a paz é algo como uma pérola da parte do Senhor. E Deus não lança pérola aos porcos. Tudo de bom que provém de Deus, que nós rejeitamos, não fica perdido, volta para Ele. Não é Ele que toma, somos nós que desprezamos. O capítulo 10 de Mateus é um ensinamento, irmãos, e deixa muito bem claro que Jesus, depois do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus coloca dentro dos seus discípulos pelo que eles devem viver e pelo que eles devem morrer. Jesus conscientiza os 12 diante das multidões e depois pega esses 12 e libera de 2 em 2 e diz: vá, cure, liberte, restaure, leve ao povo aquilo que o povo precisa. Não seria isso que deveríamos estarmos fazendo, amados? Ao invés de estarmos lambendo as nossas feridas, espremendo os pulses e lambendo esse troço, nojento, é assim mesmo. Crentes nojentos, que só olha para o próprio umbigo, só quer para si, andam gordos, abastados, sem desfrutar do que já tem e querendo mais. Crentes amaldiçoados, porque não conseguem desfrutar da bênção que tem e quer cada vez mais, sem perceber que ao seu redor tem tudo o que precisa para ser feliz, tem tudo o que precisa para fazer a vontade de Deus, tem tudo o que precisa para anunciar o reino de Deus. Ficamos atrás de coisas esplendorosas, de coisas maravilhosas, nos igualando ao povo do deserto, que queria carne, Deus deu carne, que queria água, Deus deu água, mas nada os satisfaziam. Que queria pão, Deus deu pão.
10 vezes tentaram o Senhor. Eram insatisfeitos, irmãos. Não se satisfaziam com nada. Os olhos sempre nas panelas gordas da carne do Egito. Os desejos sempre voltados para as cebolas do Egito. Quantas vezes chegaram diante de Moisés e disse: por que tu nos tiraste da terra que mana leite e mel para nos trazer para este deserto para morrermos? Quantos estão cuspindo na face do Senhor e dizendo: eu era mais feliz quando eu era do mundo? E estão na igreja, entre aspas, né? Na congregação, simplesmente com medo do inferno, ou buscando algo mais que o rei não possa lhe dar. Como o Senhor tem visto a noiva dele, irmãos, da qual faço parte e você também faz. Como o Senhor tem nos visto, irmãos, porque Ele tem nos mandado ir e anunciar. Mateus 28, de 18 a 20. Aqui foi os 12. Vá lá para Lucas 10. Lucas capítulo 10, verso de 1 a seguir. Dr. Lucas não viu isso. Ele colheu informações, irmãos. Dr. Lucas não foi discípulo de Jesus no tempo que Jesus estava na terra. Disse que ele foi discípulo de Paulo, que provavelmente ele se converteu ali quando Eutico cai do segundo andar e morre. E Paulo ora e Eutico ressuscita. Aquilo impactou ao Dr. Lucas e chamou a atenção dele para um reino e para o médico dos médicos que não usava métodos, né, do mundo, mas os métodos celestiais. Disse a história. E os historiadores, né, os bem entendidos nisso. Diz a palavra do Senhor no verso 1: havendo passado estes acontecimentos, né, Jesus, né, falando sobre Jesus, o Senhor Jesus nomeou outros 72. Jesus copia o que o Pai fez lá no deserto com Moisés, irmãos. Primeiro ele envia 12 e os 12 voltam: Senhor, os demônios se submeteram, curamos, libertamos. E Jesus diz: olha, eu vi Satanás cair como estrela, né, em ira por causa de vocês. E os 12 voltam celebrando, porque o poder do nome de Jesus foi tremendo através deles. E agora Jesus novamente, copiando o que Deus fez com Moisés lá, ele agora pega 72 homens e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, clamai, pedi, pois ao Senhor da plantação, ao Senhor da seara, que mande obreiros para fazerem a colheita. Verso 3: portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Ele envia os 72 e diz a mesma coisa que disse aos 12. O Senhor Jesus nunca nos deixou enganado de nada, irmãos.
Ele repete a mesma coisa: olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara: olha, eu estou enviando vocês para a morte, para a surra, para a perseguição. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Não fique perdendo tempo batendo papo, não. Vá, se mande, vá às cidades. É isso que o Senhor está dizendo. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Não sabe? Esse ditado é porque quem conversa demais, irmão, conversa tanto que nem presta atenção com quem está falando. E tem uma égua, um jumento, um cavalo diante dele, está falando ali, ela está falando, nem se dá conta do que é. Que terrível, né, irmãos? E é por isso que o Senhor Jesus diz: ei, não perde tempo na conversinha não, irmão. Vai, prepara o caminho que eu estou chegando. E não é isso que nós temos que fazer hoje, irmãos? Preparar, porque Ele está vindo buscar a noiva. Nós precisamos divulgar o reino de Deus. Nós precisamos falar dele para as pessoas, irmãos. Os crentes estão abastados, estão de barriga cheia, não querem mais ouvir, não suportam ouvir a voz de Deus, não suportam ler a palavra, nem querem investir tempo para ouvir sobre a palavra. E você sabe que isto é uma verdade nesse lugar no qual nós estamos. Na sexta-feira, eu disse aos meus discípulos: você é servo de quem você serve. A quem você tem servido? Ao mundo ou ao reino? Se eu perguntar a vocês aqui quem é o teu Senhor, você vai me dizer que é Jesus. Qual reino você pertence? Você vai dizer que é o de Deus, Pai. Mas você está servindo ao teu Senhor no reino dele, com as coisas do reino, ou você está servindo ao mundo e se enganando, acreditando que o teu Senhor é Jesus e que tu faz parte do reino dele? O teu Senhor é aquele que tu serve. Não se engane não. Olha para os frutos. Olha para os frutos. Os frutos é do reino ou é do mundo, irmãos? Pelos frutos se conhece. O próprio Jesus disse isso. Não tem como sair amargo de uma fonte doce, muito menos doce de uma fonte amarga. A quem você serve, esse é o teu Senhor. Você precisa saber disso. A quem você tem servido? A quem eu tenho servido mais, bispo? Para aí de pensar nessas lenga-lenga para não me atrapalhar aqui, porque a gente precisa caminhar, beleza? Você já entendeu a prosa e o Senhor sabe que você já entendeu. Ok? Vamos caminhar. Não começa enchendo linguiça aí não, porque você já entendeu a nota que foi dada. E você sabe a quem você tem servido. E o pior de tudo, irmãos, você sabe o que é? Que hoje as pessoas dizem assim: tem problema não? Eu sou do diabo mesmo. Desde quando seja você e não seja eu, é um problema seu. Mas
em 100% das vezes, nós não calculamos todo o custo das nossas decisões. Ei, em 100% das vezes, nós não calculamos os 100% das consequências das nossas decisões. A Bíblia diz o que é o inferno, está escrito, é só ler e ver se suporta. Se acreditar que suporta, se converta, porque é um laço. Você está servindo de laço para você mesmo. E o inimigo não tem chifre nem rabo, ele tem maldade para dar, vender, emprestar, e ele vai cuidar muito bem daqueles que dizem que está em uma boa mão, está na mão de Satanás. Viu? A vida é sua, foi confiada a você, mas você está calculando o preço errado. Você não tem condições de pagar esse preço. Por isso que ele veio pagar no seu lugar. Mas você está dizendo que não é bastante. Não é o bastante. Não haveria necessidade de Jesus vir pagar o preço por você, se colocar no seu lugar, porque você prefere ser de Satanás do que de Deus. Que coisa do inferno, irmãos. Misericórdia. Ah, bispo, é cabeça quente. Que Deus tenha misericórdia de você. Ou de vocês, né? Assim, verso 5. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. É Jesus que está falando. Permanecei naquele domicílio, naquela casa. Comei e bebei do que vos for oferecido. Digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, procurando algo melhor. Digno é o trabalhador do seu salário. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhe: o reino de Deus está à vossa disposição. O Senhor está dizendo assim, ó, você precisa oferecer primeiro o que o reino tem para estas pessoas. Depois você fala desse reino. Ei, não fique angustiado não. O reino do que eu faço parte tem paz para você. Tem um norte para a sua vida. Você não está perdido. Você não está perdida não. O reino que eu faço parte tem provisão para você e para sua casa. Deixa eu orar por você. O milagre vai acontecer. Eu sou agente de milagre da parte desse reino para a sua vida. E depois se anuncia o reino, irmãos. Foi assim que Jesus ensinou. Vá até alguém, abençoe esse alguém com paz. Se ele for digno, vai repousar sobre ele. Cure os enfermos, liberte os endemoniados, restaure a sorte desse povo. E depois diga: o reino de Deus está acessível a você. Porque a pessoa já experimentou a paz do reino.
A pessoa já saboreou o que o reino tem para ela, né? Uma pitadinha ali. Agora vai saber o que é o reino. O reino de Deus é isso, aquilo outro. Não é comida, nem bebida, não é coisa, mas é o poder, é a alegria, é o gozo do Espírito Santo, é o poder de Deus agindo na minha vida, na sua vida. É isso, cristão, que a gente tem que falar para o povo e fazer na vida do povo. Não é simplesmente dizer, embora num culto na igreja, vai dar tudo certo na sua vida. Discursos vazios. Crentes derrotados, fingindo, sendo vitoriosos. Ser vitoriosos, irmãos. Crentes mentirosos. Falando de um reino que não vive. De um reino que não conhece, irmãos. Vivendo na mão do mundo, em contramão com o reino de Deus. Querendo as benesses dessa terra. Quando Jesus está dizendo, ei, eu enviei vocês. Quando chega na nossa vez é pior, irmãos. Quando chega na hora de nos enviar, ele diz, ei, vocês estarão na porta do inferno. E as portas do inferno, as portas do inferno, não vão prevalecer contra vocês. Onde Jesus nos colocou, irmãos? Para que Jesus colocou a gente nas portas do inferno? Para ficar esperando bênção, irmãos? Ou para livrar os que para ali estavam indo? Ou para ali estão indo, irmãos? E a gente vive correndo atrás das bênçãos da gente, né? Que a gente merece. E não livra ninguém do inferno. Não sabe falar do que o reino que você diz pertencer tem para as pessoas. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, olha para você e procura, cadê o reino de Deus em você? Cadê a paz do reino? Cadê a paz que faz toda a diferença? Porque é a primeira coisa que tem que ser dita. Paz seja sobre vós. Isso é tão importante que não se perde. Mas aí a gente olha para os irmãos. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmãos. Não sabe nem o que tem, nem o que é isso. Vive num erro miserável que já foi ensinado. Vai fazer 4 anos que ensino isso. E vive, Pai do Senhor. Shalom. Mas para o vizinho que está perturbando você, Senhor, mata esse miserável, esse desgraçado, Senhor, perturba ele, libera os demônios para destruir ele, Senhor, e tal, vira esse carro, acaba esse carro com esse som e tudo mais. Foi isso que Jesus mandou fazer, irmãos. É isso que tem no reino de Deus, irmãos. Isso tem no reino de quem, irmãos? No reino do qual esses crentes estão vivendo e servindo. É nesse reino que tem essas coisas. No reino do Senhor desses cristãos, irmãos. O Senhor não nos chamou para uma vida fácil. E não é por isso que a gente vive perturbado, irmão. Vive desgraçadamente enlouquecido porque não tem paz. O Senhor não disse isso. Ei, tem paz em você, você libera paz. Você vai ser provido em tuas necessidades, porque você vai estar servindo ao reino. E digno é o trabalhador do seu salário, porque se você trabalha, você vai ser recompensado. E é por isso que alguns trabalham muito para o mundo e para as coisas do mundo. Por causa do dinheiro que vai levar a conquistas
meramente mundanas. Então assim, você precisa, irmãos, se sintonizar, saber onde é que você está. Crentes vivendo perturbado porque não sabe se foi Deus, o diabo ou uma decisão errada dele próprio que trouxe isso ou aquilo para a vida dele, irmãos. Porque eu não posso ficar doente, porque eu não posso perder nada, porque eu sou mais do que vitorioso, então eu tenho que ganhar o tempo todo. Jesus enviou 12 e disse um troço desse: vocês vão por meio dos lobos, viu? Enviou 72 e disse a mesma coisa. E mais para frente, antes deles irem, o Senhor Jesus vira e diz assim: olha, aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a vida por amor do meu nome, salvá-la. Está falando de morrer mesmo. Morrer mesmo. Acabou. Já era. Não está falando de morte espiritual. A gente já morreu para o mundo. Está falando de uma morte em consequência ao anúncio do reino dos céus. Em consequência de um trabalho para esse reino. Ele disse: olha, vocês vão ser perseguidos. Mas assim, eles vão prender vocês. Mas quando estiver acontecendo isso, vocês se alegrem. Olha que loucura. Mas por que, Jesus? A gente tem que se alegrar quando esse troço alcançar a gente? Não, é grande o galardão de vocês no céu. Se alegra por causa disso. Vão falar mal de vocês. Se alegrem quando isso for uma mentira. Quando falarem mentira do seu comportamento, do seu jeito de viver, quando falarem mentira sobre vocês, se alegrem. Vocês vão pagar o preço por isso, mas se alegrem. Porque é grande o vosso galardão no céu. O grande, o presente. E a gente está aqui se levantando contra pessoas dentro do próprio reino. Dentro do próprio reino, cristão contra cristão. Isso não faz parte do reino do Senhor Jesus, amados. Nossa vez foi pior. Ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas fique de boa, fique tranquilo. Eu venci o mundo. Então assim, você vai vencer. Você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Mas você não é maior do que eu, diz Jesus lá. Basta o discípulo ser como o seu mestre. E o servo como seu senhor. E a gente busca um reino próprio, né? Não, eu sou bispo, vocês têm que me servir. Então na minha casa tem que ter o melhor. Tem que ter a excelência, né? Porque eu sou o bispo. E vocês são as ovelhas, né? Então tem que haver tudo na minha casa porque eu sou o cara. Quando foi que Jesus disse isso, irmãos? Ele disse assim: olha, quando você estiver em lugar de autoridade, né? Pá, o cara, é porque você é servo de todos. Se não for assim, está errado. Né, irmãos? Nenhum líder ou vice-líder aqui, ou pastores, estão enganados. Todos eles sabem disso. Somos servos da igreja. Não somos empregados não, viu, irmãos?
servimos a você. Por isso somos maiores em autoridade. Por isso nos será cobrado muito, muito mais. Muito mais, está escrito. Não sejais vós todos mestres, sabendo que vos pedirá conta de tudo. Não, porque eu sou líder do Ministério de Louvor. Então assim, se a minha estrela não brilhar, a sua não vai brilhar. Então, fique aí pulindo a minha estrela. Né, irmãos? Totalmente na contramão do reino de Deus. Nós precisamos aprendermos a sermos cristãos, irmãos. O Senhor não nos colocou aqui na terra para sofrermos, não, irmãos, não. Nunca foi esse propósito. O Senhor diz assim: olha, se você quiser e se você me ouvir. Você está ouvindo Ele, irmãos? Ouvir quer dizer obedecer, irmãos. Ouvir quer dizer segui-lo, irmãos. Não é simplesmente. Aí a palavra do Senhor diz assim: olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí eu leio a palavra. Aí você ouve a leitura da palavra, mas você não pratica em nada. Como essa palavra que entrou em você vai gerar fé em você para direcionar você para tudo que o Senhor tem proposto para você? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ouvir fala de prática, irmãos. Ter resultados, né, práticos. Jesus treina e tal, e bora, vai. Agora 72, mais na frente 120. E lá em Mateus 28, 18, 20, todos nós fomos enviados. E é por isso que ele diz lá, irmãos: ensine os seus discípulos a viverem o que eu vos tenho ordenado. Está lá. Em nenhum momento Jesus pediu alguma coisa a mim e a você. Senhor não pede, mesmo falando com educação, irmãos. Senhor não pede, Ele manda o tempo todo. Porque o servo é servo onde quer que esteja. E porque alguns estão se fazendo senhores, né? Não, eu faço sim. Não, eu vou fazer sim. Não, Senhor, não concordo com isso aí, não. Não é nem assim, eu não entendo. Eu não tenho luz suficiente, não tenho entendimento para absorver essa verdade. Não, eu não concordo com o que está escrito aí, não. Como é que pode? A que ponto chegamos, irmãos? De não concordarmos com o que está escrito. Quando a própria palavra diz: toda a escritura é divinamente inspirada e pronta para redarguir, exortar, dar crescimento, direcionamento, por aí vai. Mas nós queremos ter uma vida de burgueses, né? Uma vida abastada, porque nós somos cristãos. A gente está vendo que a gente está bem longe, né, irmãos? Estamos bem longe de sermos esses servos que o reino supre por causa do nosso serviço a esse reino e da obediência ao Senhor desse reino. Estamos bem longe, irmãos, de merecermos alguma coisa da parte do Senhor.
baixa a bola, pisa miudinho, desce do salto. A verdade nos encontrou nesse lugar, irmãos. E não é ele que precisa de nada, somos nós que precisamos de tudo da parte dele. Se você aprender um pouquinho, talvez, a partir de hoje, você viva da forma correta. Ele chega para a igreja e diz: olha, se você tiver pão para comer e veste para vestir, esteja contentado. Daqui a pouco alguns irmãos vão comer aí um sanduíche, uma pizza, né? Vão terminar de queimar aquela carninha do meio-dia. Eita, glória, eu também, né? Estou na fita. Levo eu e minha mulher, o Arles e a família não. Fazer o quê, né? Contenção de despesa. Pô, eu queria levar o bispo, mas o bispo tem mais 5. Felipe, vixe, não. Não levo ninguém não, deixa o Felipe com o Iraildes lá e o Arles. Só eu e minha mulher, não posso largar minha mulher, né? Não vou levar nenhum pastor comigo não, a não ser que seja na casa do pastor. Aí eu vou dar carona para você. Relaxamos? Vamos caminhar? Verso 12. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não recebeu aquele que foi enviado pelo Senhor. Eu acredito que está de bom tamanho para hoje, né, irmãos? Para não dar congestão. Congestão é quando a comida faz mal, né? Que aí a gente sai doido atrás de chá de alumã, chá daquele negócio, como é o nome, Isabel, lá? Boldo, orai pro nobre. Orai pros nobres era uma reza, é uma reza que os católicos fazem, irmãos, né? É uma reza, eu fui católico há muito tempo, né? Então assim, é uma reza, lá por lá da Bahia, né? Não lembro mais não, né? Mas meu pai fazia esses troços. Então meu pai balançava o sininho lá pro padre, era sacristão da igreja, né? Então assim, eu tenho uma história lá atrás. Mas na hora que me apresentaram o reino de Deus, me apresentaram através da cura de minha esposa. E depois me disseram assim: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida não. Aí no meio da prosa, da apresentação do reino de Deus, lá na igreja que eu converti, né? Igreja Batista Calvário, em Cruz das Almas, o pastor tinha saído e estava com o pastor itinerante e tal, né? E naquele dia de domingo foi um pastor lá, apresentar o provável pastor da igreja, pastor Donizete, que se tornou pastor daquela igreja por muitos anos. E naquele dia, aquele reverendo que apresentou o pastor da igreja disse assim: quem quer ser pastor aí? Aí eu levanto, eu quero. Então pode vir aqui quem quer. Até hoje eu lembro da cena. Lá vou eu, ajoelho lá no altar, né? E tá lá, não, recebe, não sei o que e tal. Levantei do mesmo jeito que ajoelhei, irmão. Fui embora pro meu lugar. 8 anos, 9 anos se passaram. E aquele ato profético se cumpriu na minha vida. Mas desde o primeiro dia que comecei a caminhar até o dia de hoje, não abro mão desse reino. Nem quando tive que sair para providenciar trabalho e deixar meia manga
para minha mulher e os 3 filhos comer. Não abro mão desse Deus. Não abro mão desse reino, irmãos. Quando servindo, trabalhando em tempo integral para a igreja, pastoreando só a igreja, 15, 16 dias mais ou menos com a energia cortada, porque não tinha dinheiro para pagar. Água cortada, irmãos. E ouvindo sobre a teologia da prosperidade dos crentes. E na minha cabeça havia uma confusão, como é que pode? Como é que pode eu estar passando por isso e eu sou pastor, Senhor? Então eu não sou, eu estou no lugar errado, eu entendi errado. E Deus estava me formando. Não abri mão desse reino, irmãos. Fui forjado na fornalha, irmãos. Até hoje, firme no Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Senhor diz, ei, aquele que coloca a mão no arado e fica olhando para trás dizendo, poxa vida, mas lá era, não, mas vale a pena por causa do céu. Poxa vida, bora irmão, qual caso? Não, nada não. Poxa, lá meus amigos estão lá, né? As coisas boas estão lá, né? Aqui é muita responsabilidade, né, irmãos? Aqui a gente tem que prestar conta para os outros, né, irmãos? Em que momento ensinou isso, irmãos? Quem foi que disse que você tem que prestar conta da tua vida para mim? Você tem que prestar conta da sua vida para você, ela é sua. Quando você compartilha comigo, eu entro debaixo da sua cruz e lhe ajudo a carregar, assim como aqueles com quem eu compartilho entra debaixo da minha e me ajuda. Não é dar satisfação para ninguém, não é isso. No mundo é assim, e a gente falava lá. Como podemos conceber cristãos falando mal da sua família? Cristãos falando mal da sua igreja para os próprios parentes. E depois quer que esse povo seja salvo como, irmãos? Fala para mim. O Senhor disse, olha, dá o que tem em você para o povo. Dá o que tem em você. Depois diz para esse povo que o meu reino está acessível para quem quiser. O meu reino está acessível. Não, você não pode servir a Deus, não pode fazer isso, aquilo, porque, né, e tal. Não, o Senhor disse, vá e diga às pessoas que o meu reino está acessível. E para elas crerem, dê daquilo que você tem, daquilo que você recebeu de mim de graça, você dê para essas pessoas. Depois diga a essas pessoas que elas podem vir até o meu reino, porque esse reino está fácil para elas. O reino está fácil. Não há caminhada no reino. Entenda isso. Para de ser um crente frouxo, um calça curta, uma saia rasgada. Para com isso. Represente o Senhor que você serve, seja ele o diabo ou Deus, represente bem. Viva com intensidade para esse reino que você pertence, seja o de Deus ou do diabo, irmão. Irmão assim, para os de Deus, tá? Os de lá não é meu parente, não.
Se for de sangue, eu abro mão desse negócio. Né? Pode continuar a ser de lá. Mas, amados, nós precisamos entender isso. A prosa é clara, irmãos. A conversa é clara. Não tem como não entender isso. Não tem como você sair daqui. Não, eu não entendi o que ele quis dizer. Quer viver para o Senhor? Tem que estar disposto a morrer pelo reino dele. E ele precisa saber disso. Não sou eu que preciso saber. É ele que precisa. Quer ver o reino de Deus dar certo para você? Viva o que ele mandou. Lê Bíblia, irmãos. Para de ser preguiçoso, preguiçosa. Ficar só esperando daqui, ou de células, ou de discipulado. Para com isso, irmão. Lê. Vai gerar um relacionamento entre você e o seu Deus. Vai conhecer o reino dele primeiro, no papel, depois na prática. Se coloque em pé, por favor. Presbítero, pastor Wanderson. Vamos lá? Senhor, nós queremos te louvar. Abriu lá? Queremos te louvar, te adorar, te bendizer, te engrandecer, Senhor. O que é que você tem para dizer para Deus agora, irmãos? Daqui a pouco você vai falar muito aí quando a gente liberar aqui, né, quando terminar Glória a Deus. esse momento. Feche seus olhos, por gentileza. Fale alguma coisa aí para Deus. O que foi que o Espírito Santo trouxe até você? Isaac, guarde esse celular, por favor. E aí? Para que entre o Rei Jesus, o Rei. Não, não quero que você cante não, eu quero que você ore. Quem vai cantar é o pastor Wanderson aqui. Não canta não, irmãos, não distrai não. Você precisa falar alguma coisa para Deus. Uma hora ministrando a palavra dele para você, você vai cantar? Ué? Fala alguma coisa aí, cristão, para ele. Você entendeu? Que reino você quer para a tua vida? Te chamam de Deus e Salvador. Hã? Qual é o reino que você pertence? Para que reino você tem trabalhado? Você é digno de ter o que você já tem? Te chamam de Deus. Não seria tão somente a graça do Senhor sobre a sua vida? A bondade do Senhor que te alcançou? E aí? Quando a coisa aperta, a gente sabe clamar por Ele, irmãos. Quando a panela está cheia, a gente despreza, a gente cospe. Que crente é você? Que Deus é esse que você serve, né, irmãos? Eu não quero ser crente não, né? Eu prefiro ser do mundo, não é assim, irmãos? Quando o negócio está dando certo, mas quando a coisa dá errado, aí Deus presta para você. Aí o reino dele te serve. Quando você precisa de um milagre, basta nesse tempo agora estar dando um espirro, nariz escorrendo. Oh meu Deus, ora aqui por mim, que talvez o vírus me pegou, né, irmãos? Hein? Cristãos não vindo para o templo com medo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quem é o Senhor dessa casa, que é o teu corpo, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro da gente. Não saia desse lugar. Não é para sermos irresponsáveis, irmãos.
mas é para termos atitudes de homens e mulheres de Deus. Permaneça com tua glória, não saia desse lugar. Te chamam de rei, de Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar. nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Ouvimos a tua voz. O teu Espírito falou conosco. Te chamam de rei, Comungamos disto, Senhor. te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo. Esse prédio aqui é testemunha, Senhor. Tudo que há nesse prédio é testemunha que nós temos ouvido a tua voz nesse lugar, Senhor. Que o Senhor tem nos chamado para perto desde o final do ano passado, Senhor. Esse prédio e tudo que está nele, onde esse som chega, sabe que nós temos ouvido a tua voz, Senhor. São testemunhas contra nós. Não podemos negar a tua voz, Senhor. As nossas atitudes até depõem contra nós. Mas esse prédio e onde esse som chega, depõe contra nós, Senhor. São testemunhas de que o teu Espírito Santo tem nos encontrado nesse lugar e tem nos dado entendimento da tua vontade para nós, do que o Senhor quer de cada um de nós que servimos ao Senhor aqui nesse lugar e através deste lugar. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos livre das nossas maldades, nos livre, nos perdoe as nossas resistências à tua voz, Senhor. Cedemos tão rápido ao mundo, Senhor, às nossas próprias vontades, mas a tua voz, precisamos que o Senhor fale para ver se é verdade ou não. Mas quando o mundo fala, muitos acreditam rapidamente, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a paz que excede todo entendimento, Senhor, seja sobre nós e através de nós, na vida de todos aqueles com os quais nos encontrarmos. Em nome de Jesus Cristo. Deixa queimar, deixa queimar. Em nome de Jesus. Pai Santo, nos ofertamos ao Senhor, sabendo que sem Ti nada somos. O Senhor enviou os 12, os 72, os 120, depois todos aqueles que viessem a crer no Senhor. Eu e mais um bocado aqui, Senhor, fazemos parte destes que foram convocados. E eu digo sim, Senhor, à convocação do Senhor para a minha vida. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção. Que os teus rios fluam de mim, Senhor, e promova a vida. Em nome de Jesus. Que o teu reino transborde de mim, de todos aqueles que dizem sim para o Senhor nesta noite. E para todos aqueles que continuam dizendo sim, independente das circunstâncias. Pai, abre as portas do escape para aquele e para aquela, Senhor, que tanto precisa nesta noite. Aquele que está enfermo seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Aquela que está enfermo, que precisa de um milagre em várias áreas da vida, que esse milagre te alcance agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O meu Senhor mandou fazer assim, e dizer a você que há um reino dele, que você pode acessar rapidamente, facilmente. O reino dos céus
está viável a você. O reino dos céus está acessível para você. Acesse esse reino através do nome de Jesus Cristo e viva como Senhor desse reino. Aleluias. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Você pode se sentar, por gentileza. Quem de direito, né?